Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome do excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Maurinho Branco, e dos excelentíssimos senhores vereadores e do Instituto Histórico de Petrópolis, damos início a esta tradicional solenidade, que marca as comemorações dos 176 anos de fundação de Petrópolis e também a entrega dos títulos e honrarias desta casa, conferidos no ano de 2018 a importantes personalidades ligadas ao nosso município. Agradecemos a honrosa presença de todos. A seguir, passaremos a compor a mesa principal. Convido o senhor Maurinho Branco, presidente em exercício da Câmara. Excelentíssima senhora presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, Maria de Fátima Moraes Argon. Senhor doutor Bernardo Santoro Pinto Machado, representando o excelentíssimo governador Wilson Witzel. Doutor Cláudio José Montesso, do Tribunal Regional do Trabalho, juiz da 2ª Vara de Petrópolis. Doutora Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz. O excelentíssimo padre Renato Gomes de Andrade, representando a Igreja Católica. Doutor Fred Procópio, secretário do Meio Ambiente. E o senhor Samir El Garay, da Petrópolis Convention and Visitors Bureau. Gostaríamos de agradecer a presença das demais autoridades e também do senhor Roger Flores, ex-jogador e comentarista da Rede Globo. Muito obrigado. Esta noite será marcada pela entrega de 45 títulos de cidadania petropolitana, dos quais cada parlamentar tem direito de conceder até 3 títulos por ano, equiparando a pessoa homenageada a um irmão, um conterrâneo, um cidadão de nossa querida terra. Este ano, também teremos a entrega de 2 títulos de honra ao mérito e um título de cidadão benemérito, concedidos a personalidades ou entidades do município que mereçam ser destacadas, e, no segundo caso, a personalidades que, entre outras responsabilidades, tenham concorrido de forma relevante para o progresso e o desenvolvimento do município. Também serão entregues 3 medalhas de Köhler, grau cruz distinção, indicadas àqueles que tenham prestado contribuições ou colaborações especiais para o desenvolvimento ou engrandecimento de Petrópolis, tornando-se merecedores de público reconhecimento por suas vidas e ou ações. Constituem parte das comemorações do centenário da elevação de Petrópolis à categoria de cidade 1857 a 1957, pelo então prefeito municipal, doutor Flávio Castriotto. Assim, essas indicações foram apreciadas pelo Conselho de Títulos e Honrarias, que estudou, discutiu e concedeu as comendas dos títulos de cidadão benemérito e honra ao mérito e medalhas de Köhler, conforme regulamenta a Resolução número 30 de 1997. Os membros do Conselho de Títulos e Honrarias do ano de 2018
responsáveis pela concessão das comendas entregues nesta noite são: vereador Márcio Arruda, que na época era o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Petrópolis e presidente deste conselho; Denise Maria Respeita Quintela Coelho e Fábio Alves Ferreira, representantes do Poder Executivo Municipal; Marcelo Visani Calazans, representante da Universidade Católica de Petrópolis; Maria Helena Brito e Cunha Arrochelas Correia, representante do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade; Hamilton Frias Martins, representante da Academia Petropolitana de Educação; Frederico Amaro Hack, representante do Clube 29 de Junho; Gerson Pereira Vale, representante da Academia Petropolitana de Letras; Joaquim Eloy Duarte dos Santos, representante do Instituto Histórico de Petrópolis; Cláudia Maria Souza Costa, representante do Museu Imperial; Fernando de Souza da Costa, representante dos anteriormente agraciados com a medalha de Keller. A esses conselheiros, em nome da presidência da Câmara Municipal e demais vereadores, nosso agradecimento e reconhecimento pela dedicação, presteza e eficiência nos trabalhos desenvolvidos no ano de 2018. Passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Maurinho Branco, para a abertura oficial desta cerimônia. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pelas ilustres presenças, autoridades, agraciados e demais convidados. Agradeço também a presença da senhora Maria de Fátima Moraes Argon, representando o Instituto Histórico de Petrópolis, com quem eu tenho a honra de dividir a presidência dos nossos trabalhos. Abertos os trabalhos, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Quando hoje se discute o fato de Petrópolis, nos últimos anos, ter despertado para a preocupação com o planejamento urbano, é preciso lembrar que o pequeno povoado se tornou a primeira cidade do país a ser construída sob a planta arquitetônica. Por isso, não se pode deixar de rever esta rica e magnífica história, que tanto enriquece, e neste contexto, também se faz necessário citarmos o major engenheiro, autor do Plano Queller, Júlio Frederico Queller, e os colonos alemães, que trabalharam em busca de um modo de vida melhor para que a cidade progredisse. A compra da fazenda do Córrego Seco foi feita em 1830 por Dom Pedro I, que desejou a construção de um palácio no local, mas foi seu filho, Dom Pedro II, herdeiro, quem idealizou e concretizou o Palácio Imperial, hoje transformado em museu. A história da formação do povoado tem pontos interessantes e, muitas das vezes, mostra que a colonização não atingiu o objetivo primeiro de Queller, o de criar uma colônia agrícola de alemães, e, por decreto imperial, Dom Pedro II autorizou a formação do povoado em 1843. Queller levantou a planta geral denominada Vila Imperial do Palácio e suas dependências, e, em 1845, chegam os primeiros colonos para trabalhar e povoar Petrópolis. Com o passar do tempo, chegaram outros imigrantes, como os italianos, os portugueses e os japoneses. A cidade de Petrópolis passou a ter seu povo, seu mais rico patrimônio, mãos trabalhadoras que vieram somar, construindo neste território a vida e o progresso da cidade. Este admirável povo que a Câmara homenageia todos os anos ao conceder cidadania petropolitana, cidadãos que chegam de todo o mundo e aqui se estabelecem. São nossos irmãos petropolitanos por adoção, por escolha, perfeitamente integrados à vida do município. Cumprimento a todos que recebem a cidadania petropolitana, nesta noite agradecendo a honra que cada um proporcionou aos vereadores que a distinguiram com título. Igualmente, neste momento de alegria e confraternização, a Câmara Municipal tem a satisfação de cumprir outra grandiosa atribuição, que é a concessão de títulos de cidadão benemérito, honra ao mérito e a mais alta condecoração de nosso município, a Medalha do Queller. São títulos concedidos a personalidades que merecem destaque diante de reconhecidas práticas e ações que os tornam exemplo e estímulo para os demais cidadãos. Merece essa honraria pelo trabalho dignificante, contribuindo para o crescimento de Petrópolis de forma especial, elevando ao patamar de excelência junto às outras unidades que orgulham e honram o país. Parabéns aos homenageados, parabéns a Petrópolis. Neste momento, passo a fala para o secretário de Meio Ambiente, falando em nome do prefeito da nossa cidade, Fred Procópio. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Serei breve, porque hoje a noite não é da Câmara, não é do Executivo, a noite é dos senhores. É um prazer estar aqui, presidente, representando o governo municipal e ainda ter a honra de poder agraciar, né, as pessoas que eu indiquei no tempo em que fui vereador. Então, ainda tenho aqui 3 homenageados meus, que vou ter a oportunidade de exercer aqui uma dupla função. Hoje é um dia especial para a Câmara, para a sociedade petropolitana e para as pessoas, que são vocês aqui agraciados hoje, que ajudaram a construir a nossa cidade e que escolheram Petrópolis como a sua nova residência, né? Muita gente tem Petrópolis como uma segunda residência e muitos de vocês se instalaram aqui, criaram a sua família, construíram as suas vidas, os seus negócios aqui, e é por esse motivo e pela colaboração que vocês deram à nossa cidade, nossa bela cidade, que a gente se reúne aqui hoje. Em nome do governo municipal, só quero parabenizar cada um de vocês e agradecer a oportunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Fred Procópio. Neste momento, tenho a alegria de passar a palavra para a senhora Maria de Fátima Moraes Argon, presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, para usar da tribuna para a sua saudação. Boa noite a todos. Ao cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Maurinho Branco, presidente em exercício da Câmara Municipal de Petrópolis, saúdo a todas as autoridades aqui presentes. Eu cumprimento todos os agraciados,
os meus confrades do Instituto Histórico de Petrópolis e senhores e senhoras. Em cada momento da história, as pessoas se reúnem em torno de um propósito, seja para criar projetos, fundar instituições, defender uma ideia ou comemorar uma data. Hoje é um desses momentos. Estamos aqui para render homenagens a um grupo de pessoas cujo trabalho de cada um deles, seja na área de cultura, de educação, de ciência, de saúde, todos eles reconhecidos como digno de merecimento, certamente por promover mudança e influir na realidade, e ainda por fortalecer pessoas e comunidades. A história da cidade de Petrópolis nos remete a muitos personagens de diversos momentos históricos, que se conectam e se reconectam. Da origem, imediatamente pensamos em quem? Em Dom Pedro II, imperador e fundador, ao Major Júlio Frederico Keller, o conselheiro Paulo Barbosa e alguns outros. E, em sequência, naqueles que colaboraram na formação e na construção da cidade, que foram os colonos germânicos. Ora, aqui estamos vivendo ainda um clima da 30ª Bauernfest. E podemos nos perguntar, por que ela nasceu? E por que ela ainda sobrevive? A resposta é simples. Um determinado grupo sentiu a necessidade de resgatar as suas raízes e suas tradições, pois isso dá, ou melhor, isso é que dá vida e força a uma comunidade. Cada iniciativa como essa deve trazer benefícios à sociedade como um todo. É um momento, sim, de festejar, de celebrar, mas também de realizar. Ou seja, esse evento precisa se transformar em oportunidades para o desenvolvimento da cidade. Mas voltemos ao tempo. Em Petrópolis, no período de 1904 a 1911, foram adotadas várias estratégias para a reabilitação da imagem da família imperial e, sobretudo, a de Dom Pedro II, uma vez que a memória do Estado imperial havia sido deliberadamente apagada pela República. Foi, então, inaugurada, em 5 de fevereiro de 1911, a primeira estátua do ex-soberano Dom Pedro II em praça pública do país, simbolicamente colocada no centro da cidade, na praça do seu nome, Praça Dom Pedro, bem ali, em frente ao nosso D'Angelo. Passando novamente, então, Dom Pedro II a ocupar um lugar de destaque. Muitas foram essas batalhas, como, por exemplo, a luta para revogar o decreto de banimento e trazer os restos mortais de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina. O lugar escolhido pela princesa Dona Isabel foi a matriz de Petrópolis. Mas tudo isso só foi possível a partir de 1920, quando o presidente Epitácio Pessoa assinou o decreto pondo fim ao longo exílio que teve início com o golpe de Estado que destronou os Bragança em 1889. Ora, em 1921, começa um movimento no Brasil para se comemorar a independência. E, a partir desse momento, a princesa Dona Isabel é consultada e ela faz a doação de um terreno e que vai dar origem ao nosso colégio Dom Pedro II. E Dona Isabel faz uma única exigência, vamos dizer assim, que seria que fosse colocado o nome de seu pai, Dom Pedro II. E, logo depois, também faz a doação de uma parte do terreno do Palácio Grão-Pará para a construção dos nossos Correios. Então, se a gente pensar em 1921, nesta festa, a princesa Dona Isabel seria uma das agraciadas, porque fazia o bem para a educação do país. 5 anos depois, o presidente da República, Arthur da Silva Bernardes, declara feriado nacional o dia 2 de dezembro de 1925, centenário natalício de Dom Pedro II. Com a crise dos anos 20 e as comemorações do centenário, abrem-se novamente os debates, acentuados pela pouca credibilidade da República naquela época, em torno do imperador, cuja imagem ganha força e alcança novas dimensões simbólicas.
Petrópolis começa, então, a movimentar-se para a manifestação comemorativa do centenário. O programa foi bastante extenso, envolvendo toda a sociedade organizada e toda a população. Pretendia-se mostrar que Petrópolis, além de ser um lugar de veraneio, era também uma cidade industrial. E, assim, resolveram organizar uma grande exposição, que teve lugar justamente no nosso grupo escolar Dom Pedro II. As atrações e a chegada dos restos mortais trariam um grande número de turistas para Petrópolis. Portanto, todos entendiam que era necessário modernizar e embelezar a cidade. Foram, então, realizados diversos melhoramentos públicos, reforma do Palácio de Cristal, criação de pontes, construção de pontes de cimento armado, dando fim às nossas pontes de madeira, abertura de ruas, enfim. Mas foi um dado importante que eu quero destacar. Muitos deles pediam que os comerciantes da Avenida 15 de Novembro, a principal artéria da cidade, se fizessem os comerciantes os reparos das fachadas dos prédios, pois elas se achavam em mau estado de conservação. Isto, imediatamente, nos faz voltar ao presente, voltando a nossa atenção para dois grandes prédios desse mesmo logradouro, que hoje é denominado Rua do Imperador. Os Correios e o antigo Banco Construtor, onde funcionou, ainda recentemente, o Banco do Brasil. Aí eu faço uma pergunta. O que nós queremos para a nossa cidade? Qual é a nossa responsabilidade? A nossa cidade nasceu de um esforço comum desses homens citados, Pedro II, Keller, Paulo Barbosa, também de imigrantes libaneses, portugueses. Mas a cidade de hoje é uma responsabilidade de cada um de nós aqui presentes. É o resultado também de nossas ações, dos nossos esforços, dos nossos desejos, mas também do nosso descaso. Concluindo, o Instituto Histórico de Petrópolis, instituição octogenária que tem como projeto e propósito a defesa e a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, e, sobretudo, a memória de Petrópolis, considera que esse prêmio não deve ser somente a coroação de um feito, mas sim um incentivo, um ânimo para que busquemos incessantemente colaborar na construção de uma sociedade cada vez mais justa e fraterna. Eu encerro com uma frase de Santo Agostinho, um dos meus preferidos. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a se percorrer. Obrigada. Gostaria de convidar para compor a mesa com a gente a secretária de Educação, Márcia Palma. Em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Petrópolis, convido o vereador Justino Raio X para saudar os presentes. Boa noite, presidente, vereador Maurinho Branco, que ora preside essa sessão. E dando boa noite ao nosso presidente, quero dar boa noite a toda a mesa. Quero dar uma boa noite a todos os agraciados, a vereadora, os vereadores, aos que nos assistem através do canal 98 e também através da internet. Título de Cidadania Petropolitana de honra ao mérito
de cidadão benemérito e medalha Queller Grau Cruz, distinção 2019. Tenho satisfação de ter sido escolhido para representar os nobres colegas do Poder Legislativo em uma solenidade tão especial e representativa para todos nós que sabemos amar e admirar nossa querida cidade. A noite de hoje é, sem dúvida, uma grande oportunidade de participar de modo significativo das comemorações da entrega de 45 títulos de cidadania petropolitana, 2 títulos de honra ao mérito, 1 de cidadão benemérito e 3 medalhas Queller Grau Cruz. Distinção a todos que escolheram nossa cidade para morar, produzir e, com suas ações, elevar o seu nome. Há 176 anos, quando Dom Pedro II construiu nossa cidade, abrigamos em nossa terra, desde o imperador e sua família, colonos, nobres, empresários, intelectuais e artistas. Para muito tempo conhecido como cidade industrial, foi aos poucos se revelando sua verdadeira vocação, a de cidade cultural e turística, tendo nos setores de serviços sua maior significativa economia. Petrópolis, a qual herdamos, além de ser o sonho realizado do imperador Dom Pedro II, é hoje a soma de muitas vivências de eterno movimento e renovação e futuro, de experiência acumulada ao longo do tempo. A história continua sendo contada, o trabalho de hoje contribuindo o nosso amanhã. Lembramos que, se os colonos alemães enfrentaram problemas, hoje não é diferente. Levamos em nosso coração o orgulho de sermos petropolitanos de nascimento ou de coração. E, por isso, sabemos que temos a força para vencer todos os obstáculos. Em nome dos parlamentares dessa casa, parabenizo a todos os cidadãos hoje contemplados que aqui se instalaram, constituindo suas famílias e construindo seus negócios por acreditarem em nosso potencial humano e técnico. E, como nós, amar nossa querida Petrópolis. A todos vocês, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Justino. Agora eu tenho a honra de convidar o excelentíssimo promotor da nossa cidade, Dr. Vicente de Paula Maura Júnior, que falará em nome dos homenageados dessa noite. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores, Maurinho Branco, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes na mesa, todas as demais autoridades aqui presentes. Boa noite a todos as pessoas que aqui se encontram, os nossos familiares. Não posso deixar de fazer uma saudação especial à minha esposa, Mônica, que sempre está do meu lado, me acompanhando, e na pessoa dela eu gostaria também de dar a boa noite a todos os familiares e pessoas, amigas que estão aqui com nós, que seremos agraciados na presente data. Bom, poder falar em nome das pessoas que receberão os prêmios que aqui estão sendo oferecidos realmente é uma honra muito grande e uma responsabilidade ímpar. Petrópolis, eu, assim como a maioria das pessoas que estão sendo agraciadas, também não sou natural de Petrópolis. Vim para cá há 20 anos, optei por formar a minha vida profissional como promotor de justiça nessa cidade, uma cidade extremamente acolhedora, um povo extremamente cortês e que viabiliza que todos nós possamos realizar da melhor maneira possível as nossas funções. Eu acho assim, o tom do discurso, num momento como esse, é de emoção, é de agradecimento, pelo reconhecimento de tudo aquilo que é realizado. Todos nós, cada um dentro da sua esfera de atuação, eu, como promotor de justiça, e acabo atuando junto ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, em parte também ao Poder Legislativo, muitos dos agraciados ligados a outras áreas, as áreas de educação, os empresários, enfim, todos nós.
Eu acho que fazemos o nosso melhor no dia a dia, jamais pensando necessariamente num prêmio, num reconhecimento. Mas, como já foi dito, o reconhecimento ele é importante para nos dar a certeza de que estamos agindo da maneira correta. E esse é o ponto mais importante de tudo. Petrópolis tem uma beleza natural exuberante, uma beleza arquitetônica ímpar, uma realidade histórica, uma importância histórica para o nosso país que dispensa comentários. Mas nós realmente precisamos pensar, refletir o que queremos para a nossa cidade, para o futuro. E falo nossa cidade porque, apesar de não ser petropolitano nato, já sou cidadão petropolitano e assim me sinto. Eu acho que Petrópolis, hoje, por exemplo, né, somos a terceira, estamos entre as 3 cidades mais seguras do país, uma realidade que nós não podemos permitir que se modifique. E para que isso não se modifique, nós precisamos, a cada dia, a cada momento, em qualquer área de atuação, olhar para o próximo. Nós precisamos ter empatia, saber o que aquelas pessoas que estão numa situação, às vezes, menos favorecida economicamente, socialmente, precisam de nós, que hoje temos condições efetivas de sermos agentes transformadores de uma sociedade. Petrópolis tem um viés muito distinto, isso é sempre colocado, a gente sempre procura colocar, tanto nas atuações junto à Vara da Infância, em outras atuações, né, no sentido de que nós temos que ser, não basta estarmos entre os melhores. Petrópolis tem toda uma postura e um histórico de vanguarda que precisa ser sempre resgatado e sempre colocado em plano. Aqui existe algo que eu acho assim sensacional. As pessoas se conhecem pelo nome, não pelo CPF. Isso faz toda a diferença no momento em que vamos agir em prol dessa sociedade. É uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, uma cidade em que todos nós podemos viver, dar uma situação de tranquilidade para o crescimento dos nossos filhos, dos nossos netos, não é? Poder fazer com que essa cidade evolua economicamente, evolua em todos os seus aspectos. É muito interessante aqui, por exemplo, vemos várias crianças presentes. É importante que essas crianças que no futuro serão os vereadores, o prefeito, os promotores, juízes, os empresários, os médicos, os professores, elas queiram fazer de Petrópolis sempre uma cidade melhor. E podemos fazer. Eu acho que hoje é um dia realmente de comemorar, é um dia de reconhecimento, mas é um dia que esse reconhecimento precisa impulsionar. E aí eu me direciono a todos os meus colegas que hoje são agraciados. Nós podemos e devemos fazer sempre o melhor. É muito importante que a cada dia possamos fazer uma reflexão daquilo que podemos evoluir, daquilo que podemos colocar a mais. E temos muito campo para evolução. Não é o viés do turismo de Petrópolis, não é a possibilidade de uma segurança maior, a questão educacional que nós temos aqui em Petrópolis, já várias situações bastante interessantes. Acho que tudo isso tem que ser colocado dentro de um pacote só e com a consciência que nós, petropolitanos, temos da beleza e da importância e da relevância da nossa cidade. Para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande. Eu falo isso tudo, com essa colocação com muita tranquilidade, porque, e aí fazer uma pequena regressão sobre a minha atuação profissional, durante 10 anos fui promotor criminal, tribunal do júri, trabalhando nos processos de homicídios, enfim, no momento em que você sente em que não se faz nada além do que uma situação de punição. Houve a possibilidade de migrar para uma promotoria da infância e juventude. E essa promotoria da infância e juventude nos dá a certeza, né, de que Petrópolis é muito diferenciado. Nós temos estruturas que efetivamente atuam. Nós temos pessoas que se preocupam com o próximo. Nós temos uma realidade social
totalmente diversa do que nós vemos no restante do país. Então nós precisamos fazer disso a nossa grande bandeira. E nós precisamos fazer disso a nossa grande força para que possamos sempre levar a nossa cidade para um lugar maior. Eu agradeço a todos, agradeço em nome dos meus colegas, em nome de todos que estão sendo agraciados na presente data, e tenho certeza que continuaremos sempre agindo da melhor maneira possível para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vicente, pelas palavras. Neste momento, passo a palavra ao cerimonial para dar prosseguimento à solenidade. Senhoras e senhores, iremos agora dar início à entrega dos diplomas de cidadania petropolitana e, ao final, dos títulos e honrarias. Chamaremos cada vereador para que faça a entrega dos diplomas a seus respectivos agraciados. Convido o vereador Antônio Brito. Para receber a homenagem, Reverendíssimo Pastor Santos Antônio Rodrigues Costa. É natural de Recife, teólogo, autor de 2 livros e tem a formação militar do Corpo de Fuzileiros Navais. Foi consagrado ministro do Evangelho há 25 anos e hoje é pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em nossa cidade, atuando nas áreas de ensino, evangelização e ação social junto às comunidades. Reverendíssimo Pastor Antônio Luiz de Freitas Júnior. Natural de Volta Redonda, é bacharel em Teologia e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e Empresarial. Há 9 anos, veio com a sua família para Petrópolis e atualmente encontra-se na missão de pastorear a Igreja Metodista nos bairros Castrioto e Quitandinha. Doutora Maria Cristina Diniz Gonçalves Ezequiel. Médica natural de Aracaju, Sergipe, foi professora auxiliar e professora assistente na disciplina de Clínica Médica em Petrópolis. Com experiência na área de geriatria, também atuou em terapia intensiva e gastroenterologia por 17 anos. É uma profissional dedicada e comprometida com nossa sociedade. Convido agora o vereador Ingo Rames, acompanhado do secretário de Meio Ambiente, vereador Fred Procópio. Desculpe. Doutora Roberta Pérez Vieira de Melo. Natural de São Paulo, veio residir em Petrópolis para fazer faculdade de medicina e de onde nunca mais saiu. Nossa homenageada é especialista em dermatologia e medicina estética, pela Associação Internacional de Medicina Estética do Rio de Janeiro. Trabalha em consultório particular com grande dedicação e experiência. Senhora Maria Lúcia Souto Farme da Moedo.
Convido agora a vereadora Gilda Beatriz. Doutora Cristiane Maier Machado Montesso. Mineira, natural de Juiz de Fora, é formada em odontologia e mora em Petrópolis desde 1993, quando se casou. Depois de tantos anos, Cristiane se sente petropolitana de alma e coração e atua em sua especialidade como cirurgiã dentista e implantodontista em seu consultório. Doutor Gabriel Tache Torres. Carioca, é médico e perito do Instituto Nacional de Seguro Social. Hoje atua na assistência técnica e Procuradoria Federal especializada da AGU e na linha de frente da Gerência Executiva Petrópolis. Tem experiência nas áreas de emergências e perícias médicas, além de cirurgia bariátrica. Senhor José Augusto Cavalcante Vanderlei. Carioca, é apaixonado pela cultura e pela história petropolitana. Atualmente, desenvolve 2 projetos em Itaipava, onde reside, sendo um deles a abertura de sua casa, La Grande Vallée, onde o aviador e escritor Antoine Saint-Exupéry se hospedava quando em viagem a trabalho, e o local tornou-se ponto cultural e turístico contado por meio de livros e fotos. É também jornalista, empresário e administrador, prestou grandes serviços em jornais, rádios e editoras, ministrou palestras e cursos de marketing, saúde, relacionamento e logística empresarial. Convido agora o vereador Jorge Relojão. Doutor Renier Leon Álvares, que está representado pela senhora Edvirges Antônia Magalhães Ferreira. Nascido em Cuba, é graduado em Medicina pela Universidade Camagüey, com especialização em urgência médica e medicina familiar. Veio para Petrópolis por meio do programa Mais Médicos, realizado pelo Ministério da Saúde, designado para o Distrito da Posse, onde desempenhou sua função com plenitude, recebendo muitas manifestações positivas da comunidade em que trabalhou. Senhor Shigehaku Katsumoto. Conhecido como Senhor Augusto, nosso homenageado é natural de São Paulo e filho de imigrantes japoneses. Chegou a Petrópolis, onde se dedicou à agricultura, buscando trazer novas técnicas que aumentassem a produtividade e a diversidade da produção local, gerando empregos e oportunidades para a comunidade do Brejal. Foi presidente da Associação de Produtores Rurais e membro da diretoria do Sindicato Rural da cidade, além de participar ativamente da fundação do Horto Municipal. Senhora Hisako Katsumoto. Conhecida como Ângela, nasceu no município de Lins, São Paulo, filha de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil a fim de se dedicarem ao plantio de tomates. Aos 11 anos de idade, chegou a Petrópolis acompanhada pelos pais,
onde deu continuidade à tradição familiar no cultivo da terra. É casada com o senhor Augusto, com quem tem 3 filhos, foi presidente da Associação dos Produtores Rurais do Brejal, conquistando importantes avanços para os associados. Convido o vereador Justino, do Raio X. Professor Dr. Fernando Fernandes de Assis Araújo. Natural de Niterói, é morador de Petrópolis e é graduado em mestre em Direito, com especialidade em Processo, Justiça e Cidadania, Ciência Política e Direito Constitucional. Desempenha a advocacia há 25 anos, sendo ainda professor de pós-graduação, MBA, da Fundação Getúlio Vargas e professor convidado da UCP, palestrante da UNESA e coautor do livro Direito Financeiro e Políticas Públicas. Senhora Ângela Maria Bolzan Guimarães Redel. Carioca, veio com sua família residir em Petrópolis há 25 anos por causa de uma transferência de trabalho. Permanece aqui por opção de viver em uma cidade tranquila que lhe proporciona conforto e segurança, sendo atualmente proprietária da Petropallet Metalúrgica. Reverendíssimo Padre Renato Gomes de Andrade. É nascido em Três Rios, Rio de Janeiro, formado em Filosofia e Teologia, mestre e doutorando em Teologia Dogmática pela Pontífica Universidade de Santa Cruz, em Roma, Itália. Realizou vários outros cursos em Roma, conferindo-lhe assim a cadeira de professor titular na Faculdade de Teologia do Seminário Diocesano e na Universidade Católica de Petrópolis, sendo membro do Conselho de Administração da mesma e pároco na paróquia de São Sebastião do Indaiá, com uma admirável atividade pastoral. Convido o vereador Marcelo da Silveira. Doutor Edelto dos Santos Antunes. Graduado em Odontologia e mestre em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Atua hoje como cirurgião dentista no Hospital Santa Teresa e é pesquisador da Associação Brasileira de Engenharia de Tecidos e Células Tronco. É professor da Associação Brasileira de Ortopedia dos Maxilares, professor do grupo Strigwire do Brasil e professor assistente da Universidade Federal Fluminense. Senhora Luzmar Silvestre da Costa. Senhor Amarildo de Paula. É natural de Muriaé, Minas Gerais, casado e pai de 3 filhos. Construiu sua vida nesta cidade, iniciando a sua trajetória profissional como vendedor na empresa Iquinha Malhas, sendo hoje o responsável pelo seu estoque. Uma figura especial, pois sempre está disposto a ajudar o próximo sem medir esforços.
Convido o vereador Márcio Arruda. Doutor Luiz Otávio Demier Freire Ribeiro. É médico, nascido em Rio Bonito. Mudou-se para Petrópolis no ano de 1990, dedicando todo o seu tempo de trabalho a esta cidade. Professor na Faculdade de Medicina, realiza procedimentos cirúrgicos no Hospital Alcides Carneiro. É chefe do Serviço de Cirurgia de Urgência do Hospital Unimed, além de atender em seu consultório particular. Senhor Glauco Santos Medeiros. Natural de Belo Horizonte, é editor e jornalista. Teve várias participações atuantes em nossa cidade, entre elas a do movimento de reabertura do Teatro Municipal de Petrópolis, a dos projetos Varal de Poesias e Câmara do Povo, lançamentos de jornais e apresentação do programa de rádio Show na Rádio Pop FM da Mitra, além de edição e coordenação de publicações de livros. Convido o vereador Maurinho Branco. Senhor Kleber Fonseca de Souza Leite. Carioca, é jornalista, repórter, locutor, comentarista esportivo e empresário na área esportiva. Iniciou profissionalmente nas rádios Vera Cruz e Guanabara e depois Rádio Globo, TV Tupi e TV Rio. Como empresário, fundou a Kleffer Marketing, desenvolvendo o marketing esportivo no Brasil e no mundo. Senhor Musso Esquerdo Mafacioli. Natural da cidade de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, é formado em administração e atua no ramo de restaurantes desde 1994, tendo gerenciado diversas casas na cidade. Há 18 anos, comanda o restaurante Mafágio, onde emprega 23 funcionários. Recentemente, inaugurou um stick bar e hamburgueria, gerando assim mais 9 empregos. Senhor Vinícius Azevedo Rodrigues Alves. Sempre exerceu as suas atividades com êxito e comprometimento, atuando como jornalista, repórter e marketing esportivo, participando de Olimpíadas e Copas Mundiais. Foi também componente da Coordenadoria de Comunicação Social da Companhia Estadual de Águas e Esgoto. Aproveito o momento para solicitar do presidente da Câmara que proceda à entrega dos títulos de cidadania petropolitana aos homenageados dos vereadores que não puderam comparecer a esta sessão, e assim convido os homenageados do vereador Luizinho Sorriso. Senhor Antônio Juarez André. Natural de Paraíba do Sul, há 40 anos, reside em Petrópolis, onde constituiu sua família e realizou seu empreendimento. Começou sua carreira profissional como cozinheiro e depois como frentista, servente de obra e revisor de tecido, além de outras experiências profissionais. Deu início ao seu empreendimento no ano de 1992 e abriu uma barbearia no bairro Mosela, e hoje emprega 3 profissionais. Senhor Wazim Ahmad Zafar.
Nascido no Paquistão, dedicou sua vida servindo a Deus por meio da comunidade Ahmadiyya, primeiramente no Paquistão e depois na Guatemala e no Brasil. Em Petrópolis, fundou a primeira mesquita da comunidade muçulmana, além de contribuir para a chegada da ONG de ajuda humanitária Human First. Senhor Bruno Tanese Stefanini. Nascido em Capivari, São Paulo, reside em Petrópolis desde 2011. Bacharel em Administração de Empresas, é empresário e diretor da Union Citroën Enzo Motore, empresa de grande porte que resultou em sucesso reconhecido pela excelência de seus serviços e de seus atendimentos, estando hoje entre as melhores do Brasil no quesito satisfação dos clientes. Há 8 anos em nossa cidade, já tem uma inigualável histórico de venda. Agora os homenageados do vereador Meireles. Doutor Rafael Fiuza Bagueira Leal. É nascido em Niterói, médico especialista em clínica médica cardiologia, hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Com diversas experiências profissionais em grandes hospitais, também foi docente na UFRJ. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, buscando sempre se atualizar em cursos, congressos e jornadas. Sargento Marcelo Círio dos Anjos. Natural de Campos, é formado em fisioterapia, ingressou no Serviço Público Estadual do Rio de Janeiro em 2001. Atua com muita dedicação na Polícia Militar do Rio de Janeiro, nas regiões de 2º, 3º e 4º distritos do município de Petrópolis. Agora o presidente representará o vereador Ronaldão. Reverendíssimo pastor Júlio Vieira Magalhães. Nascido na cidade de Mercedes Pombo, Minas Gerais, reside em nossa cidade há mais de 50 anos, onde constituiu sua família. É empresário no ramo de serralheria e pastor da Igreja Metodista Wesleyana no bairro Vila Rica. Neste momento, o presidente fará a entrega em nome do vereador Rony Medeiros. Senhor Benjamin Pinto Ribeiro Teixeira. Nascido em Portugal, chegou ao Brasil há 46 anos, iniciando sua vida em Petrópolis. Empreendedor, foi proprietário de diversos comércios na área gastronômica e de telefonia. Durante mais de 20 anos, esteve também à frente do programa de rádio O Portugal, na Imperial. Atualmente, possui uma pequena fábrica de confeitaria portuguesa. Excelentíssimo doutor Bernardo Santoro Pinto Machado. Professor universitário, cientista político e advogado, é mestre em Teoria e Filosofia do Direito e Economia pela UERJ. É presidente do PSC Petrópolis, assessor especial do governador Witzel, especialista do Instituto Millennium, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e do Conselho Acadêmico da Revista Acadêmica Mises, articulista do jornal Gazeta do Povo, em Curitiba, Paraná.
Representando o senhor governador Wilson José Witzel, Bernardo Santoro Pinto Machado. O presidente em exercício entregará os títulos de cidadania petropolitana em nome do vereador Vanderlei Taboada. Dr. Williams Pereira Júnior. É bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Corporativo. Foi idealizador e organizador acadêmico de 7 edições do principal Encontro Nacional de Direito do Trabalho na área de telecomunicações. Foi ainda gerente e diretor jurídico trabalhista do Grupo Oi e, atualmente, ocupa o cargo de diretor de serviços jurídicos e trabalhistas na mesma empresa, onde trabalha desde 2012. Reverendíssimo pastor Edson de Souza de Oliveira. Nascido em Muqui, Espírito Santo, em 2004, veio morar em Petrópolis, onde presta um memorável serviço social com seu ministério pastoral, apoiando diversos projetos como o de resgate de jovens da dependência química, o Centro de Reabilitação de Drogas, auxílio aos idosos e visita a hospitais e outras repartições públicas. Representando agora, vereador professor Leandro Azevedo. Excelentíssimo senhor José Augusto Bernardes Lima. Natural de Vassouras, Rio de Janeiro, homenageado é reconhecido como Gutinho Bernardes. Desenvolveu projetos de reflorestamento da Mata Atlântica e educação ambiental em toda a região serrana e centro-sul fluminense. Em Petrópolis, atuou na implantação do novo Código Florestal e contribuiu na regularização ambiental de imóveis rurais e na gestão do território. Hoje, é vereador na cidade de Areal e relator da Comissão das Tragédias da região serrana, buscando integrar os municípios na busca de soluções dos problemas deixados pelas catástrofes climáticas nas cidades da região. Excelentíssimo senhor Jaime da Silva Medeiros. É graduado e pós-graduado nas áreas de matemática e música oficial do Corpo de Bombeiros. Possui vários cursos como avaliação de cenário de risco, nivelamento de avaliação de danos naturais, engenharia do meio ambiente e ecologia. Com grande experiência na área pública, ocupou os cargos de secretário e subsecretário do Meio Ambiente e Defesa Civil e atualmente cumpre o mandato de vereador na Câmara Municipal de Teresópolis. Convido o vereador Silmar Fortes. Excelentíssimo doutor Félix Júlio Rosenberg. É nascido na Argentina, onde se graduou em agronomia e veterinária. Mestre em epidemiologia veterinária pela Universidade da Pensilvânia, entre outros cursos complementares. Atualmente, é diretor do Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde e secretário executivo da Rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Tem grande experiência nas áreas de saúde coletiva, desenvolvimento sustentável, planejamento e gestão, saúde internacional, entre outras. Senhora Elaine Diniz Borges. Mineira da cidade de Cedro do Abaeté, é graduada em Comunicação e Economia, com especialidade em Gestão Empresarial. Tem uma carreira desenvolvida na área administrativa, financeira e comercial, atuando em posições estratégicas e de liderança executiva. Desenvolve ainda programas sociais e educativos que valorizam a cultura, a história e os costumes locais, envolvendo a capacitação, a profissionalização e a permanência de pessoas com inclusão social e reintegração com a geração de trabalho e renda. Chegamos agora ao momento de fazer a entrega dos demais títulos e honrarias. Convido o vereador Jorge Relojão para fazer as suas homenagens. Primeiramente, o vereador Jorge Relojão fará a entrega do diploma de honra ao mérito à professora Leila Maria Rinaldi Vieira. Nascida em Areal, nossa homenageada possui formação em pedagogia e informática. É uma professora muito capacitada e dedicada ao ensino, construindo assim uma relação agradável com seus alunos, fazendo com que o momento acadêmico seja mais produtivo, valorizando desta forma o processo de aprendizado dos discentes. Com muita observação e experiência adquirida em sala de aula, passou a escrever livros que são dedicados às crianças, um reforço magnífico para suas aulas. Entusiasta, edificadora de cultura e arte, tornou-se jornalista e administradora do Jornal de Areal por 11 anos. Agora, o título póstumo de cidadão benemérito vai para o saudoso maestro Cizenando Cunha. Convido a senhora Luzia Priori dos Santos para receber a homenagem. Iniciou suas atividades como professor de música, lecionando para seus filhos os diversos instrumentos de sopro que tocava: trombone, trompete, clarinete, sax e outros de percussão. A docência extrapolou o âmbito familiar, pois acreditava que a música poderia fazer a diferença na vida de outros, refinando a cultura musical, social, além de possibilitar o aprendizado de uma nova profissão. Assim, surgiu a Banda Social da Posse, que levou a alegria e a cultura a toda a população petropolitana, enriquecendo ainda mais nossa história. E agora, diante dos relevantes serviços prestados à nossa cidade, cujo nome é engrandecido e elevado, a Câmara Municipal de Petrópolis sente-se honrada em conceder 3 medalhas de Köhler no grau Cruz de Distinção. O primeiro a receber a medalha de Köhler será o senhor Neucir Antônio da Costa, das mãos do vereador Jorge Relojão. É casado há 57 anos, pai de 6 filhos e com um histórico de vida profissional admirável. Nascido em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, aos 16 anos veio morar em Petrópolis, onde estudou e se formou no Colégio Carlos Werneck. Foi um dos fundadores do Posse Futebol Clube, onde exerceu a função de presidente em 8 mandatos, entre outros cargos. Eleito vereador na Câmara Municipal de Petrópolis por 3 mandatos,
fez um excelente trabalho, sendo no último eleito presidente do Poder Legislativo, exercendo uma excelente administração que se destacou pela reforma do Palácio Amarelo, sendo considerado um dos melhores administradores da Casa. Deixou a vida pública por motivo de saúde. Convido o vereador professor Leandro Azevedo para entregar a medalha de Köhler ao professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos. Professor de História, bacharel em Direito, poeta, cronista, pesquisador de História e de Cinema, dramaturgo, ator e diretor de teatro, jornalista e bancário. Lecionou várias matérias na área de Ciências Humanas na Universidade Católica de Petrópolis, integrando seu conselho universitário. Foi produtor de programas de rádio para o MEC, diretor do Colégio Petropolitano Roberto Silveira e lecionou em diversos colégios públicos e particulares. Foi presidente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis e diretor suplente da Federação dos Sindicatos Bancários do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Acadêmico titular da Academia Petropolitana de Letras, ex-presidente e atual decano, um dos fundadores e ex-presidente da Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul de Leone. Ex-presidente e atual vice-presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, ex-presidente e atual conselheiro e professor de teatro na Escola de Música Santa Cecília. Acadêmico correspondente, honorário, benemérito e outras distinções em diversas entidades culturais e de serviços nacionais e internacionais. Desenhista e chargista, com trabalhos publicados em vários órgãos de imprensa, blogs e revistas. Convido agora o vereador Márcio Arruda para entregar a medalha de Köhler ao excelentíssimo doutor Vicente de Paula Mauro Júnior. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, chegou em nossa cidade no ano de 1999 e aqui atuou na primeira promotoria criminal, na promotoria da 2ª Vara de Família da comarca de Petrópolis e na primeira promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Petrópolis, como titular, desenvolvendo esta atividade até a presente data. Foi professor contratado da disciplina de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade Estácio de Sá entre 2004 e 2008. Cuida dos interesses relativos às tutelas coletivas da educação na cidade de Petrópolis, acompanhando com intensa proximidade o desenvolvimento de instituições relacionadas às crianças e aos adolescentes. Atua ainda como colaborador na Lei do Fluxograma de Atendimento a Crianças Vítimas de Abuso Sexual em Petrópolis, que após um ano de implantação atendeu, segundo a apuração do Ministério Público, 78 menores. Participa dos conselhos tutelares e no município de Petrópolis acompanha e atua junto à Secretaria de Assistência Social e Cidadania no projeto Família Acolhedora, além de trabalhar num conjunto com polícias civil e militar no combate aos crimes praticados contra as crianças e adolescentes. Convido a todos agora para ficarmos de pé e ouvirmos o hino de Petrópolis.
Passo a palavra ao presidente da mesa, vereador Maurinho Branco. Encerrando esta sessão solene, desejo reiterar a gratidão da Câmara Municipal ao reitor da Universidade Católica de Petrópolis, reverendíssimo padre Pedro Paulo de Carvalho Rosa, pela cessão desse maravilhoso espaço e pela disponibilidade e atenção de sua equipe. Desejo expressar também o meu agradecimento a Deus por me permitir presidir e testemunhar essa solenidade. Há grandes personalidades que, com todos os méritos, receberam hoje os mais sinceros reconhecimentos por seus atos, exemplos e condutas. Agradeço aos meus pares que, diariamente, têm me ajudado na missão de conduzir o Legislativo Petropolitano e ainda a todos aqueles que se empenharam na realização desse evento. Obrigado pela presença. Está encerrada essa cerimônia. Tenham todos uma boa noite.